Fala aí, cara, beleza? Então, nesse vídeo aqui eu vou resolver o desafio da semana passada, que é essa integral aí meio caprichada, meio arretada. Eu vou fazer ele aqui da seguinte forma. Eu vou dar os passos, né? Eu vou dar uma pulada nas partes mais simples de algebrismo e tal, para a gente poder fazer num vídeo aqui conciso, tá bom? A gente vai resolver essa integral em 3 passos, mas o principal que eu queria começar dizendo para vocês é que a gente vai usar as seguintes verdades, né? A gente vai usar aqui a tangente, em primeiro lugar, vou botar aqui a tangente, a gente vai usar a derivada da tangente, tá? A gente vai usar que a derivada da tangente de um ângulo θ, né? É igual a secante ao quadrado de θ. A gente vai usar aqui a derivada da secante é igual a secante de θ vezes a tangente de θ. Essa é a segunda coisa que a gente vai usar. E a gente vai usar aquela relação bem famosa da trigonometria que diz que a secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de θ, tá bom? Então, esses 3 pontos aqui, né, esses três itens, 1, 2 e 3, vão ser importantes. Eu vou usar eles algumas vezes, na verdade, durante a solução dessa integral, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Tipo, a nossa parte 1 do exercício é uma substituição trigonométrica. Então, a gente vai começar definindo, tá? Ou escrevendo, né, o nosso x como sendo a vezes a tangente de θ. Tá? Então, essa é a substituição trigonométrica ideal para esse tipo de exercício. E com isso, a nossa integral, né, que é a integral da raiz quadrada de x ao quadrado, dx, vai ficar igual a integral de a ao quadrado mais a ao quadrado tangente ao quadrado de θ, certo? E o nosso dx quem é? Vamos ver aqui em cima. O dx vai ser a vezes a derivada da tangente de θ. Então, já estou usando lá a primeira vez, né, daquelas verdades lá de cima, é secante ao quadrado de θ dθ. Ou seja, aqui vai aparecer um a vezes a secante ao quadrado, secante ao quadrado de θ dθ, tá bom? E daqui você vai poder fazer uma manipulação algébrica, tirar o a para fora. A gente vai assumir aqui que o a é positivo para não ter muita dor de cabeça. E a gente vai ficar com a integral. Aqui vai ficar 1 mais a tangente de θ ao quadrado. A gente vai usar aqui, isso é secante ao quadrado. Raiz da secante vai ficar secante. No final das contas, a gente vai chegar na secante ao cubo de θ. Tá bom? Então, essa é a primeira etapa que eu queria fazer com vocês, que é chegar na conclusão de que essa integral I é igual a ao quadrado vezes a integral da secante ao cubo de θ. Então, essa é a primeira parte. Então, o que a gente tem que fazer agora é calcular, essencialmente, a integral da secante ao cubo de θ. Né? Bom, como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer assim. Bom, a nossa I, né, só reescrevendo aqui, ela é a ao quadrado vezes a integral da secante ao cubo de θ dθ. E a forma da gente de resolver essa integral é escrevendo ela de forma muito esperta, como sendo a secante de θ vezes a secante ao quadrado, vezes a secante de θ. E aí a gente vai fazer a integração por partes. Lembrando que a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, o que você vai querer fazer é chamar esse camarada aqui de V' e esse camarada de U, justamente para usar fortemente a questão da derivada da tangente, né? E isso vai dar para a gente a ao quadrado vezes U vezes V, né? No caso, o V vai ser a antiderivada da secante ao quadrado, vai ser tangente. Você vai ficar com tangente vezes secante, menos a integral de U'V, ou seja, a integral a derivada de secante vezes tangente, né? Usando a derivada da secante, vezes a tangente, né? Que é a antiderivada da secante ao quadrado, então fica
uma secante, uma tangente ao quadrado de θ. Tá bom? Então, essa é a equação que a gente chega. E aí agora a gente vai usar, aquela relação de novo, para colocar no lugar de tangente ao quadrado, a gente vai colocar a secante ao quadrado menos 1. Tá? Secante ao quadrado menos 1, usando aquela relação que a gente deixou lá em cima. Aquela verdade estava lá em cima. Então, fica secante de θ vezes a secante ao quadrado de θ menos 1. Tá? Usei só aquela identidade trigonométrica rearranjada para escrever a tangente em função da secante. Tá? E aí, isso aqui fica a ao quadrado vezes tangente de θ secante de θ. E aqui fica menos a integral da secante ao cubo. Vou abrir aqui essa integral de θ mais a integral da secante de θ, dθ. Tá? Ver se você acompanhou aí. Tá? Eu só abri essas duas integrais. Bom, e agora? O que a gente faz? Agora, a gente repara o seguinte. Repara que, olha lá, a nossa integral lá em cima ela é a ao quadrado vezes a secante de θ, a integral da secante de θ ao cubo de θ. E olha só o que aconteceu aqui. A integral da secante ao cubo de θ apareceu aqui. Ou seja, esse cara aqui, junto com aquele a ao quadrado, né? Então, juntando esse camarada aqui com essa integral, esse cara aqui é o nosso i. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse termo, jogar para o outro lado, tá? E escrever 2i. Tá? Então, é só um algebrismo aqui, jogando os termos para lá, ver se você concorda com o que eu vou escrever aqui. Você vai ficar com o seguinte. Você vai ficar com 2i igual a ao quadrado secante de θ tangente de θ mais a ao quadrado vezes a integral da secante de θ. Tá bom? Então, está sentindo que está acabando, porque no final das contas, agora o que a gente tem é que a nossa integral i ela é esse termo aqui mais a integral da secante. Então, o que eu preciso fazer para terminar essa história? Calcular a integral da secante. Tá bom? Então, vou abrir uma nova página aqui e a gente vai calcular a integral da secante. A integral da secante ela é uma expressão, tá, bem complicadinha, né? Não é muito trivial, pelo menos a forma como eu conheço. A resolução dela não é nada intuitiva, tá? Que é você fazer o seguinte, você escrever a secante de θ e você enfiar aqui no meio o seguinte termo, secante de θ mais tangente de θ. Você vai multiplicar em cima e embaixo por esses termos. Tá? Novamente, cara, não é nada intuitivo. Tá? Não se sinta mal se você não tiver essa ideia. É realmente uma ideia genial. Tá? É genial sim. Por quê? Por que é genial? Porque você vai chamar esse termo aqui de u. Tá? Chama esse camarada aqui de u. Chama esse camarada aqui de u. E aí você tem que du é igual a derivada da secante vezes a tangente, mais a derivada da tangente, secante ao quadrado de θ, dθ. Não é isso? Isso tudo aqui, né? Dθ, né? Está faltando um dθ lá. Bom, e aí eu posso botar a secante em evidência. Isso fica secante mais tangente. Certo? E esse termo que aparece aqui, secante mais tangente de θ, é justamente o meu u. Né? Ou seja, essa integral aqui, ela pode ser escrita como sendo todo esse termo do numerador, ele é isso que aparece aqui, e a gente vai reescrever essa integral. Tá? Como que a gente vai reescrever essa integral? Ela vai ficar sendo, vamos puxar uma seta aqui,
ela vai ficar sendo a integral, deixa eu botar em azul, vai ficar sendo a integral de du sobre u, tá bom? Verifica aí. E a integral de du sobre u é justamente nosso famosíssimo logaritmo do módulo de u, e, portanto, vai ficar o logaritmo do módulo de secante ao quadrado, secante de θ, perdão, mais tangente de θ em módulo, tá? Beleza, então com isso a gente matou a integral da secante, ficou o logaritmo do módulo da secante mais a tangente, mais uma constante, claro. Agora a gente pode voltar, pegar essa expressão aqui e voltar e substituir lá na nossa expressão, né? Então, daqui a gente pode concluir que o i é igual a meio, né? Passando já o 2 para um lado de lá, fica a ao quadrado, secante de θ, tangente de θ, mais a ao quadrado, ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ em módulo. Tá? Pronto. Agora o que a gente precisa fazer é só substituir de volta o x em vez do θ. E aí você vai reparar que, bom, a tangente de θ, a vezes tangente de θ é o x. Você pode usar aquela relação, né, da secante e a tangente para escrever a secante como a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Tá? Então, eu vou dar uma pulada nessa parte, você só substitui lá, usa essas relações e você vai chegar na resposta. Tá? Então, fazendo as continhas, você vai chegar em x sobre 2 vezes a ao quadrado mais x ao quadrado, ao quadrado mais x ao quadrado, mais a ao quadrado sobre 2 vezes ln do módulo de raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Estou achando que eu fiquei sem espaço aqui. Vou fazer o seguinte, vou apagar aqui e vou chegar aqui para o lado. Tá? Chegar aqui para o lado para vocês. Vou escrever a resposta aqui, a resposta que você tem que achar. Tá? Novamente, então, x sobre 2 vezes a ao quadrado mais x ao quadrado mais a ao quadrado sobre 2 logaritmo do módulo de a ao quadrado mais x ao quadrado mais x, tudo isso sobre a em módulo mais uma constante. Tá? Então, essa é a resposta final que você deve encontrar. Talvez você encontre, sei lá, um A para cima, um A para baixo, dependendo da forma como você quiser colocar em evidência os termos. Não tem problema, tá bom? Mas esse é o espírito dessa integral. É uma integral, como eu falei, mais complicada, envolve vários passos. E um desses passos é o cálculo da integral da secante, né? Que em si não é lá tão natural, tá bom? Mas, no final, a gente consegue resolver. Valeu? Vou ficando nessa e a gente se vê por aí. Um abraço!